Seja muito bem-vindo, muito bem-vindo ao Conversa Diária. Aqui no meu, no seu, no nosso bate-papo leve, descontraído e cheio de boas histórias para contar. Aqui a gente fala de tudo um pouco, como aquela boa conversa entre amigos. E a nossa convidada de hoje, ela vai surpreender a todos nós. Ela é bauruense e tem uma trajetória muito interessante e diferente na área da comunicação. Ela começou, assim, no rádio por um acaso, viu, gente? Esse sorriso já consegue reconhecer? Nós vamos falar com a querida jornalista e radialista Sueli Sanches. Oi, meu amor, que linda você. E olha, foi por acaso mesmo, viu, gente? Muito prazer falar com vocês, viu? Tá aqui na presença de uma pessoa tão maravilhosa, amiga, querida, e poder contar um pouquinho, né, da nossa história aí no rádio, nos podcasts da vida. E foi assim mesmo que você falou, viu? Mas olha, eu comecei assim por brincadeira mesmo, né? Eu morava em Bebedouro, foi onde eu comecei minha carreira de rádio. Eu morava, mais ou menos, depois eu conto lá um pouquinho para trás, né? Deixa eu começar ali. Que quando eu comecei mesmo a falar no rádio, né? Porque eu trabalhava por trás, né, dos microfones. Em São Paulo, na Rádio Excelsior, e Rádio Nacional e TV Globo. Mas isso é lá, né, quando eu tinha 18, 19 aninhos, né? E trabalhava, assim, nos bastidores. Mas eu comecei mesmo a minha carreira radialista, que foi uma coisa, assim, impressionante que aconteceu, quando eu fui levar um documento para o meu marido, que era gerente da Rádio Bebedouro. Fala para nós aí, para quem não conhece o nome do esposo. Carlos Alberto Soares, né, o Carlucci. E eu fui levar um documento para ele, alguma coisa de documento, que eu não lembro o que é, e eles precisavam de uma voz feminina, não tinha voz feminina, não tinha uma mulher locutora lá. E eles precisavam de uma voz feminina que um cliente queria que uma voz feminina gravasse um texto para eles. Aí a dona Eunice, que era dona da rádio, esposa do Eli Simões, lá de Bebedouro, da Rádio Bebedouro, ela falou, eu não tenho voz para gravar isso daí não tenho voz para gravar isso não. E eu vi aquela conversa ali, né? Aí seu Eli falou assim, mas espera um pouquinho, a esposa do Carlucci está chegando aí, ó lá, quem sabe ela grava pra gente, né? Seu Eli, você pode gravar isso aqui para mim? Dá uma lidinha antes e grava, por favor, né? Eu falei, gravo, lógico, não custa nada. Aí eu peguei, entrei dentro do estúdio, gravei, né? Menina, mas foi uma brincadeira depois. Eles começaram, chamaram todo mundo no estúdio. Olha aqui, eles não falaram que era eu que tinha gravado. Chamou todo mundo, olha, tá vendo? Eu estava super bronzeada do sol, né? Aí eles falaram assim, olha, e todo mundo, quem que é? Quem que é, né? E meu marido não estava ali naquela turma, né? É uma pretinha aí que vai vir trabalhar aqui com a gente. E eu comecei a rir, sabe? Eu estava preta mesmo. Aí eles começaram a brincar comigo e eu acabei daquele negócio ali gravando mais um monte de texto. Ele me pagou pelos textos e depois de uma semana eu estava fazendo um programa jornalístico com o Paulo Costa, que era um jornalista lá, fazia um programa de notícias. E era bem bolado, né? Bem bacana, porque era aquele jogo de ping-pong. Ele falava uma notícia, eu falava outra, ele uma outra, e a gente fazia assim. E foi que depois eu peguei um programa, depois de um mês que eu estava trabalhando lá no jornalismo, eu fui convidada para fazer um programa chamado Domingo Super Alegre, que era das 10 ao meio-dia. Mas era um sucesso, Mara. Você não tem ideia, que bacana, sabe? Eu falava com as donas de casa, elas ligavam, o telefone não parava, tive que arrumar uma pessoa para atender o telefone para mim. E foi muito gostoso o início, sabe? Isso ele foi por um acaso, assim como você trouxe aqui pra gente? Ou você já sonhava em ser radialista? Não, nunca pensei. Não. Eu fui secretária executiva da Coca-Cola aqui em Bauru, né? Trabalhava com o doutor Horácio Paires, minha sala era no meio da sala dele, e o doutor Justino, no departamento comercial. Então, eu atendi os dois, né? Falava, sou bilíngue, e a gente conversava muito, né? Com o pessoal de fora. Então, eu entrei na Coca-Cola, eu passei, assim, numa seleção de 40 moças, né? E eu peguei essa vaga, comecei a trabalhar lá, isso quando eu vim de São Paulo. Meu pai adoeceu e eu precisava voltar. Porque você é bauruense. Eu sou bauruense. Foi para lá para trabalhar, eu fui para lá, na verdade, para estudar no Mackenzie, né? Que eu me formei no Mackenzie. Como jornalista. Como jornalista. E dentro do Mackenzie eu arrumei o emprego dentro da Rede Globo,
né, que foi bastante bacana, assim. Inclusive, eles começaram a pagar minha faculdade, né, me formei, eles pagaram minha faculdade. E depois ali eu prestava, dentro da Globo, eu prestava serviço para a Excelsior Nacional, que eram o mesmo grupo, fazendo textos. Então, hoje eu sou assim, fácil de fazer um texto. Então, todos os textos, por exemplo, hoje que eu trabalho na rádio Top FM, sou eu que faço. Tudo aquilo que você ouve de comerciais, eu que faço os textos. Né? Então, eu aprendi muito lá, na Rádio Nacional Excelsior. Eu falo, eu era boa de português, né? Eu falo, acho que eu era boa de português, porque eu consigo fazer esses textos aí com uma facilidade, né? Então, acho que eu era boa na escola, né? Isso é muito bom, né? Mas muito começou positivo. mesmo na Rádio Bebedouro, a minha carreira de rádio, né? Lá eu fazia, assim, textos, as coisas assim para eles, né? Trabalhava no departamento de promoções da Globo. Naquela época, Mara, era tão engraçado de lembrar. Olha o meu trabalho. Tinha a fita, aquelas fitas. Que tem que rebobinar, muita gente nem conhece Sim. hoje em dia. Olha o meu trabalho. Eu tinha que assistir os filmes, as novelas, e eu que arrumava o break. Tipo assim, gostei desse take aqui, vou botar um papelzinho aqui. Pegava um papelzinho e escrevia, take on. Depois virava. Então, a fita inteirinha ficava cheia de papelzinho assim, para mandar para a ilha de edição. Era muito engraçado, sabe? Eu falo, hoje, meu Deus, como evoluiu, né? Totalmente. Muito Olha bacana. o que eu fazia. Eu escolhia os filmes, as chamadas que você vê na televisão, aquelas chamadas, Então, é aquilo que eu escolhia, as cenas mais fortes, né? Então, era, assim, muito legal. É um período, assim, marcante para você lá também. Marcante. Mas você faz história aqui em Bauru, na área da comunicação, que você vem fazendo aqui. Exatamente. Hoje você está na Top FM. E, assim, como que foi essa trajetória aqui na cidade? Então, depois que minha filha nasceu em Bebedouro, meu marido foi convidado pela mesma rede para trabalhar em Ribeirão Preto. Nós ficamos 1 ano só em Ribeirão Preto, porque aí meu pai faleceu. 9 meses depois, o pai do meu marido faleceu, meu sogro. E nós tivemos que voltar. As mães ficaram muito, né, assim, mexidas, e a gente voltou, porque ele, o filho mais velho, e eu também a filha mais velha. E voltamos para Bauru, e ele foi trabalhar na Rádio Ouro Verde, e eu fui trabalhar na Chaincuri, que era uma empresa que estava construindo a penitenciária aqui em Bauru. E um dia me chamaram lá na rádio, para conversar. Não foi meu marido que deu a ideia, foi o Ulisses Serotini, que trabalhava na época lá, e precisava de uma locutora, porque a Tânia Guerra ia sair do programa O Rádio da Mulher. E nisso, pensaram em mim, porque eu já tinha trabalhado em Bebedouro, né? E aí foi a conversa vai, conversa vem, e eu aceitei. Sueli, você tem uma voz muito marcante, né? Não é somente obrigada. A questão do conhecimento, é uma junção. Eu acho tão Quem comum. não conhece... Eu me recordo, ouvi a sua voz junto com a minha avó, com a minha mãe, é bem marcante para mim também. Olha, é um privilégio poder aqui conversar com você, né, trazer informações para quem já te conhece, para quem também está conhecendo um pouquinho da sua história, né, é um momento muito importante. E o rádio, sim, teve algum momento bem marcante para você aqui na cidade? E queria que você trouxesse também essa parte que você trabalhou, que era voltado para o público feminino, para a mulher. Sim. Qual a importância também? E foi isso que aconteceu. Me chamaram, eu fiz um teste lá com eles, né, um bate-papo, como a gente está conversando aqui com a Tânia, e ela falou, ela mesmo vai fazer. A Tânia, você conhece, é daquele jeitão dela maravilhoso. E aí, na despedida dela, eu estava entrando, ela saindo, as duas choravam, né? Ela chorava porque estava saindo, eu chorava porque estava entrando, e aquela coisa assim, sabe? Foi muito bacana. Eu fiquei alguns anos lá, e depois saí dali, recebi um convite para a Rádio Líder FM, e fui para a Rádio Líder FM, que inclusive a torre é aqui por perto, né, da TV, e trabalhamos ali muitos anos também. E depois foi entregue para a igreja, nós saímos, e depois nós conseguimos um trabalho junto ao seu Damião Garcia, que montou uma rádio dentro do Noroeste, mas com o falecimento do César, oh meu Deus, como é o nome dele? Dos Linsky lá, eu esqueci o nome dele agora, é o departamento comercial lá que ele morreu. Nós ficamos muito assim mexidos, acabou fechando a rádio também, e aí veio a Rádio Top FM para Bauru. Foi uma coisa assim foi uma sequência da outra, né? E aí a gente foi trabalhar todo mundo na Rádio Top FM. Eu, a Adriane, a Melinha, todo o pessoal
que trabalhava lá na Rádio 710, quando o seu Damião Garcia. O seu histórico sempre foi trabalhar, então, Sempre. no rádio? Aqui em Bauru, Sempre depois da Coca-Cola, que eu trabalhei como secretária executiva, foi só rádio. E para você, o que significa trabalhar na área da comunicação? Uma vida inteira, mas são mais de 40 anos. Né? São 44 anos que eu estou no rádio. E fiz também, que eu não posso me esquecer, que foi assim muito gratificante, o horóscopo do João Bidu. Né? Eu fiz o horóscopo do João Bidu por mais de 25 anos, que era feito também, acho que pela Rita de Cássia, Ritinha Aria, e eu fiz mais de 25 anos. Assim, era mandada para o Brasil todo, o horóscopo. Aí já era mais... Eram mais de 300 cidades, era uma gravação que ia para todas as rádios assim que tinham o horóscopo do João Bidu, né? Eram mais de 300 cidades. Tinha gente... uma vez foi tão engraçado, eu estava no Guarujá, na praia, e tinha uma barraquinha. Eles estavam ouvindo o horóscopo João Bidu. Eu falei, ouvi aquela musiquinha, eu falei, peraí, o horóscopo João Bidu aqui, corri perto da barraquinha para ouvir, estava eu falando lá. Brasil todo. Eu falei, olha que legal isso, menina. É gratificante, né? É muito gostoso. Sim, muito bom. Muito bom. E para você, né, que trabalhou uma vida toda e trabalha ainda no rádio, o que representa, né, você acha, para a população, ainda mais agora no século que a gente estamos, no 21, com a internet, né, houve toda essa transformação. Você passou por todo esse período, como trouxe aqui das fitas também, né? E para você, como que é ver essa transição e essa mudança toda? Olha, essa mudança para mim foi assim um aprendizado muito grande, porque eu não fui boba, eu fui acompanhando tudo, né? Começou lá o celular, você mexendo no celular, lá atrás, né? Quando saiu o celular, foi lançado, aí depois computador, né? Depois celular, e eu fui me inteirando de tudo, né? Hoje, graças a Deus, assim, eu posso dizer para você que eu sei fazer um programa mexendo na mesa, né? Por exemplo, lá da rádio. Né, quando os meninos estão de folga, eu cubro férias dos meninos, então eu aprendi a mexer na mesa. Eu acho que uma pessoa com 72 anos que eu tenho, já sente uma certa dificuldade, né? Mas eu venho vindo assim, eu venho vindo mexendo, né? Me interessando, me preocupando em aprender também. Eu leio muito, gosto muito de ler. Né? Então, eu acho que isso faz parte. Né? Eu estava conversando com uma amiga outro dia e ela se sentindo assim, meio mal porque estava na menopausa. Eu falei para ela assim, não faça todo dia a mesma coisa. Né? Pega um livro para ler. Quando você for embora de carro para a tua casa, você vai por aquele caminho, vai por outro caminho. Né? Muda o caminho hoje, né? Faz uma academia, né? Eu faço pilates, eu faço musculação, eu gosto de me cuidar, né? Só preciso fazer botox agora. Deixa eu começar a fazer botox. Quando você fala 72 anos aqui, gente botox, olhando. Ai, que delícia, não? Só tenho medo das agulhinhas. Não parece, Sueli. Ai, Mara. Anos, com essa energia, com essa vitalidade. Eu acho que é por causa disso, né? Rostinho lindo, né? Que passa realmente toda essa motivação pra gente, inspiração, viu? Ai, obrigada, obrigada. Você que é maravilhosa. E aí eu também gostaria de saber, assim, para quem está começando nessa área da comunicação, né? O que você compartilha, né, para que a pessoa também possa ser mais assertivo nessa área também, porque não é uma área fácil também, né? Não é uma área fácil, não é uma área fácil. Exige assim muita disciplina, exige muita dedicação, como você falou, exige muita força de vontade, né, para você fazer acontecer, né? Porque você se forma na faculdade, depois você tem que botar o canudo debaixo do braço e sair procurando emprego. Né? Ninguém já vem te dar emprego assim. Você tem que correr atrás. Para mim foi muito fácil, porque eu comecei numa época mais... Uma brincadeira, de uma certa forma, né? E de uma época mais fácil de contratar, de tudo. Mas hoje tem uma certa competitividade, né? Existe, assim, muita concorrência. Né? Então, você tem que lutar. Eu acho que a pessoa que tem vontade de trabalhar num rádio, numa TV, ela tem que, primeira coisa, ter muita força de vontade, correr atrás, não desanimar de forma nenhuma, viver realmente um dia de cada vez e ter esperança de que vai dar certo. Não pode pensar diferente. Né? Podemos dizer assim, as oportunidades elas estão presentes. Estão presentes. Mas é importante também essa preparação. Eu, por exemplo, eu tive muita sorte assim com os meus
superiores, né? Por exemplo, hoje lá na Rádio Top FM, nós temos uma equipe muito bacana, que a gente parece uma família, tá? Irmãos, a gente se diverte, a gente dá risada, a gente come junto, almoça junto, toma café da manhã, à tarde junto. Então, a gente vive mais do que com a nossa família. E os proprietários, os donos, nossos diretores da rádio, que é o Luiz Felipe Abreu e o Marco Aurélio Abreu, eles são 2 meninos. Né, eles não têm 40 anos, então eles são os donos da rádio, né? Com o falecimento da Maria Elisa, a mãe dos meninos, há 2 anos atrás, eles assumiram, agora sozinhos os 2, e eles têm muita competência, sabe? Mas é um clima muito gostoso, não parece que são os donos da rádio. Eles se envolvem na nossa bagunça de amizade ali dentro, sabe? Que a gente faz. Então, realmente, é muito bom a convivência nossa ali. E isso eu tive sorte também. Toda a vida eu peguei assim, os meus superiores muito bacanas. Então, tomara, né, que a pessoa que está agora me ouvindo, que tem vontade de ser um radialista, que está estudando para isso, o jornal, né, jornalismo, eu acho que tem que ter também essa força de vontade de chegar e acontecer, né? Porque não pode, por exemplo, ficar esperando cair do céu. Não vai cair do céu. Isso não Você comentou aqui, a gente fez até a abertura que, né, você começou assim, foi por um acaso, né? Entrou no rádio. Por um acaso. E você, de alguma forma, já estava preparada, né? Então, justamente, e o mercado absorveu pelo trabalho, pela competência. E também, lógico que teve os desafios também, né, Sueli? Gostaria que você compartilhasse com a gente os desafios para as pessoas entenderem também. Lembrei do nome lá do Noroeste, o diretor do Noroeste, Celso Zinze. Nossa, era uma pessoa querida demais. Foi num jogo do Palmeiras, né, que a gente já estava, dias antes do jogo, vendendo os ingressos, era uma loucura, a venda dos ingressos, acabava o ingresso, era uma loucura, o povo queria. E naquele dia a gente nunca podia imaginar que fosse acontecer o que aconteceu, né? Um tumulto, porque teve mais vendas do que o tamanho do clube, podia suportar, e a gente acabou tendo que misturar os torcedores, né, do Noroeste com o Palmeiras, e ele foi querer consertar essa história. E ele veio já cambaleando. Quando ele veio cambaleando, ele já caiu ali no campo. Então, foi muito marcante para nós essa cena, que trabalhávamos junto com ele ali. Ele era uma pessoa maravilhosa, sabe? Eu nunca vou esquecer de uma frase que ele falava para nós assim, nas nossas reuniões ali dentro da rádio. Ele falava assim, quando você for falar uma coisa, você tem 2 formas de você falar aquela coisa. É a forma, ele falava. É a forma. Ou você fala assim, ou você fala assim. Ele fazia assim, sabe, com uma cara feia. Então, existe a forma. Né? Então, eu nunca vou esquecer essa frase que ele falou pra gente, a forma. É muito importante, a gente tem que tomar o cuidado como a gente fala com o outro. Tem um amigo que ele até menciona, ele fala, eu falo tudo o que eu penso, porém, não falo da forma como eu gostaria. Exatamente. Então, essa é a diferença, inclusive para quem está na área da comunicação, principalmente, Sueli, que você que está, né, aí levando a sua voz para o mundo. É verdade. Né? E de que forma que você também recebe o carinho desses ouvintes? Compartilha com a gente. Olha, o carinho é maravilhoso, a gente sentir isso, sabe? Essa presença das pessoas com a gente, assim. Por exemplo, você está no ar ali falando, né, no seu programa, você não imagina... Eu esqueço. Parece que eu estou dentro da minha casa, sabe? Conversando. Então, eu faço rádio assim, muito natural, né? Espontâneo. Que tipo de conteúdo você acha, então, que mais conecta o seu ouvinte? Então, ali na Top, hoje, por exemplo, a gente está há 20 anos lá já, na Top FM, né? Ali na Top nós temos uma coisa assim que é bem tradicional mesmo da rádio, é uma rádio sertanejo universitário, e é uma rádio que tem aquele perfil, né? Então a gente não pode fugir daquilo. Mas a minha vontade era mudar tudo. Eu falo para os donos lá, eu quero fazer um programa feminino, eu quero falar de saúde, beleza, comportamento, direito da mulher, eu quero falar de filhos, de marido, eu quero falar de amizade, eu quero falar de tudo.
Nada disso, Sueli, sabe? Para com isso, né? E o cara fala de horóscopo, mas aí tem que ter o perfil mesmo da rádio, mas eu gostaria sim de fazer um programa feminino. Então nós vamos entrar na questão de sonhos e objetivos. Sonhos e objetivos. Tá? Vamos embora. Vou pedir para você aguardar só um pouquinho que nós vamos fazer um rápido intervalo, mas a gente volta já. Ótimo. Tá Vamos tomar uma aguinha. Isso mesmo. Tá gostando do nosso bate-papo com Sueli Sanches, essa grande radialista e jornalista? Então não saia daí, voltamos já. Até mais. Voltamos com Conversa Diária, falando com a jornalista e radialista Sueli Sanches, essa bauruense de voz marcante e de história aqui na nossa querida Bauru. Você também, que está dizendo, né? Essa voz marcante, a pessoa conta. Sim, com certeza. E todos nós sabemos aí que ouvimos você há muito tempo e temos o privilégio de continuar ouvindo ainda. Antes de ir para o nosso intervalo, a gente estava falando sobre projetos e sonhos. Gostaria que você compartilhasse conosco, né? Falando um pouquinho aí sobre os ouvintes. E aí, queria que você falasse um pouquinho também disso, dessa questão. Então, projeto hoje, eu teria, assim, muita vontade. Eu já fiz um podcast, né? Bate-papo com Sueli Sanches. Mas durou apenas 7 meses por conta pandemia, aquelas coisas todas, né? E eu fiquei de voltar, mas eu não sei, acho que quando a gente para uma coisa, para voltar é um pouco difícil, né? Exige patrocínio, né? Que eu não tinha patrocínio, eu fazia por minha conta e risco. E hoje eu preciso de um patrocinador, lógico, para que banque isso, né? Não é nada absurdo. Parte comercial, né? Mas todo começo precisa exatamente, também de engajamento. E eu faço parte do departamento comercial da Rádio Top, né? Mas fica um pouco difícil, né? Você está dentro da sua emissora, trabalhando no seu emprego, oferecer para o teu cliente ali a mesma outra coisa, fora da rádio. Eu acho que não é legal, não condiz assim comigo, né? Então eu fico sem tempo de correr atrás. Mas o que na sonho Top seria você isso. também tem 3 programas que você Na Top está eu tenho. comandando. Eu tenho o Sequência Top, que é de domingo das 3 às 7 da noite. O Balada Top, que é das 20 às 22 horas no sábado, à noite, né? E de segunda a sexta, o Toca Top, que é das 10 à meia-noite. Então, são 3 programas aí que eu faço todos os dias, trabalho todos os dias. Imparável. Muito bom, muita energia, a gente Imparável, gosta. a gente tem que ser imparável. Sueli, até aproveitando ao longo dessa sua trajetória de mais de 40 anos, com certeza você passou vários desafios, você já trouxe aqui também, bastante. né? Alegrias, enfim. E quando a gente pensa em desafios, eu também fico pensando sobre a questão dos limites. Ou não, né? Você, como mulher também, como se posiciona diante das questões também dos desafios e dos limites? Olha, assim, é muito difícil você falar não. Eu sou uma pessoa do sim, sabe? Para eu falar não, tem que ser alguma coisa assim muito diferente do que eu penso, né? Do que eu quero. Então, essa semana mesmo, né? Eu fui convidada pela nossa emissora para eu fazer um programa da meio-dia às 2. Mas você não tem ideia como foi difícil eu falar não. Por quê? Porque eu já tenho bastante programas dentro da rádio. E eu tenho que ter um tempo para mim. Eu não viajo, sabe? Meu filho falou para mim, mãe, você precisa começar a viajar, distrair um pouco mais, sair um pouco mais. Então, você vai ficar presa a um programa de segunda a sábado, né? Eu comecei a pensar, sabe? Mas eu queria fazer. Sabe quando você quer fazer? Aí você fica doida para fazer? Mas aí eu tenho que falar, meu Deus, ou sou eu ou, né? É possível. Eu tenho que botar esse limite. Aí eu falei, meu Deus, é difícil falar não. Mas aí eu entrei na sala dos meus diretores, eu estava quase chorando já, mas eu tive que falar não, porque chega uma hora que você tem que dar uma desacelerada, né? Chega uma hora que você tem que dar um break, porque a saúde também já começa a ser prejudicada, né? Então, de repente, você já tem que falar esse não, né? Impor um pouco de limite também. Né? Até então, porque, assim, a gente vê a paixão que você tem pela profissão, pela sua área, né? Fica nítido você mencionando aqui, mas é importante a gente saber os nossos limites também e ter esse tempo pra gente. É verdade, Mara. Eu acho que a gente tem que pensar um pouquinho na gente também, né? Em diminuir um pouco o ritmo, né? Tirar um pouquinho o pé do acelerador e viver, né? Viver.
E falando em viver, e a Sueli mãe? A Sueli, né? Família. Vamos entrar um pouquinho, né? Porque a gente está falando da profissional. Isso. E essa mulher forte também. Olha, na eu parte tenho familiar. um casal de filhos, né? Eu tenho a Carla, que está com 44 anos hoje. Ela é nutricionista, né? Foi nutricionista da Unesp há muito tempo. Hoje ela trabalha no Avocado, né? Lá na fazenda, nutricionista lá da empresa. E Jaguaci, né? E meu filho é médico, com um orgulho assim muito grande desses dois filhos, né? Porque os dois são da área da saúde. Ele é médico, trabalha no Einstein em São Paulo, um hospital de referência, né? Ele é formado há apenas 2 anos. E é o que eu falo para você, aquela coisa de você ir atrás e conquistar. Ele fez faculdade aqui em Bauru, né? Na Uninove, que é uma faculdade particular. Ele fez uma faculdade com bolsa total, 100%, né? Porque ele teve uma nota brilhante no Enem e foi o 4º colocado com essa nota do Enem. E ele passou e fez a faculdade, os 6 anos de faculdade com bolsa total. Parabéns, né? Porque a gente sabe o quanto é difícil. É uma das provas mais difíceis. E eu posso. Então, o Enem já não é fácil. Não é fácil. É uma das provas mais difíceis, né? Realmente é o Enem. Mas o que pegou foi que ele foi muito bem na redação. Foi o ano daquela redação dos surdos e mudos. E ele tinha acabado de ler um livro naquele mês. Então ele sabia tudo. Foi muita, assim, coincidência de vir aquele tema da redação e ele ter acabado de ler o livro sobre surdos e mudos. Eu não acredito muito em coincidências, eu acho que é realmente... É Deus, né? É Deus, então, porque antes disso, Mara, ele tinha passado na Unesp de Botucatu e ficou por 1 ponto. E nós falamos, e ele trabalhava, né? Ele era gerente de uma loja de pneus. E aí eu falei para ele, eu e meu marido sentamos e falamos, agora você não vai trabalhar esse ano, você ficou por 1 ponto. Então você vai estudar o dia todo, não vai trabalhar. O ano que vem você entra na Unesp. E foi nesse ano que ele nem prestou na Unesp, que chegou a Uninove em Bauru. E a nota dele do Enem, ele entregou, né, a nota e passou em 4º lugar. Que orgulho. E até aproveitando isso já... E aquilo que a gente fala, né, é uma coisa assim que você tem que buscar. Ele não ficou aqui em Bauru esperando chegar trabalho para ele. Ele trabalhou em toda a região durante quase 1 ano. E aquela coisa de viajar todos os dias, voltar, fazer plantão de 12 horas, plantão de 24 horas, estava me incomodando, né? E aí ele falou, mãe, eu vou tentar São Paulo, né? E foi para São Paulo, prestou a prova lá no Einstein, passou com muita honra para nós, que é um orgulho, esses 2 filhos. E é isso aí, a gente tem que ter mesmo orgulho dos filhos, apoiar, né? Foi uma criação assim com muito amor, com muito carinho da nossa parte, né, dos pais. E é isso hoje que eles nos retornam com essa alegria que eles nos dão. Sueli, para vitórias eu entendo que tem que ter também o esforço, né? Então vou usar aqui fazer uma pergunta para você também. Sueli Sanches se sente realizada como mulher, como mãe, como esposa e como profissional? Sim, eu me sinto realizada. Mesmo. Se eu tivesse que parar, assim, de trabalhar hoje ou amanhã, eu não quero parar, né? Não quero parar, eu sou imparável. Já falo isso, né? Mas se eu tivesse que parar, eu falo, puxa vida, eu fiz realmente o que eu queria. Eu dei a educação para os meus filhos que eu consegui, dei o que eu pude, né? Inclusive, na época da faculdade, ele teve que largar emprego. Foram 6 anos, né? E esses 6 anos, realmente, ficou tudo para nós, né? Tudo para nós. Ele tem 2 filhas hoje, né? A Ana Laura vai fazer 18 anos já. Ele teve as meninas com 20 anos e 23 anos, né? A Lorena vai fazer 14 em agosto, a Ana Laura 18 já, que eu tenho uma neta de 18 anos. Vovó já de 18 anos. 2 netas lindas, né? Nós vamos continuar aí mais... né, com esse bate-papo, que já deixo o convite para você para voltar num outro momento, né, um momento assim de bate-papo gostoso, muito gostoso, rápido. Mas eu vou pedir que antes de encerrarmos, que você deixe um recado para quem está nos acompanhando, com essa voz que a gente tanto gosta de ouvir. Você que está falando. Ai, olha, sonhos, né? Quando a gente nasce, né? A gente vai crescendo, desde pequenininho, eu quero ser médico, eu quero ser engenheiro, eu quero ser advogado, eu quero ser piloto de avião, eu quero ser maquinista do trem. Qualquer coisa que você quiser ser na vida, que te dê alegria,
que vai te trazer felicidade, que vai trazer emoção. Porque eu acho que aquela coisa da emoção é que faz com que você lute por aquilo, sabe? Porque nada vai à frente, vai para frente sem emoção, né? Sim, com Eu certeza. acho que a emoção é que comanda tudo, né? Perfeito. Um relacionamento, por exemplo. Um relacionamento, quando acaba a emoção, quando acaba a admiração, E o respeito. acabou tudo. Você tem que ter admiração, admirar aquela pessoa que está do seu lado, né? Admirar o seu trabalho. Poxa, meu trabalho é legal. Então, quando acaba a admiração, pode parar, né? Então, você tem que ter admiração, tem que ter emoção. E vai ser feliz, vai conquistar o que você quiser. Muito bom, Sueli. Então, eu já vou deixando Com toda aqui essa força. a minha gratidão por participar desse bate-papo, né, com a seguinte fala: eu tenho admiração por você. Obrigada. Lembro da sua voz de quando eu era, né, pequena, enfim. Eu ouvia junto com a minha família. Então, eu tenho a alegria de poder falar com você e compartilhar com quem nos acompanha. Você Gratidão. sabe que, imagina, a gratidão é toda minha por ser convidada para ser entrevistada por você, uma pessoa tão querida, tão maravilhosa, fica o convite para tão você profissional, retornar. tão competente, Mara. Muito obrigada mesmo. E hoje eu sou amiga de uma menininha, a Sabrina, que a mãe dela levava no programa O Rádio da Mulher, na Rádio Ouro Verde. Ela ia lá, eu sorteava bolo, e o aniversário dela, todo ano, era o bolinho lá, mas ela ia quase toda semana me ver. Ela gostava muito de mim. Hoje ela é minha amiga. Que muito bom. As amizades que fazem também, né? Que E fazem a área da comunicação. é verdade, meu amor. Muito obrigada, viu, pela sua participação. Eu que agradeço. Tudo de bom, sucesso. Eu que agradeço. Muito obrigada. Para você também. Cada dia mais sucesso. Obrigada, Amém, Mara. para todos nós. Obrigada. Beijo. E para você também vou deixando aqui o meu forte abraço. Tudo de bom para você. Obrigada pela companhia e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.